A paz do Senhor. Acho que o pessoal está dormindo ainda. A paz do Senhor. Está começando a acordar. A paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja. Eu posso bagunçar um pouquinho? Eu fico aqui na frente e eu não sei como é que os pastores se sentem, mas a gente parece que se sente sozinho aqui, né? Eu preciso de gente mais perto, para ficar perto da gente. Então, se puder, aqueles que puderem, né? Focar um pouco mais para frente, para a gente poder compartilhar um pouco mais juntos, né? Eu agradeceria. Se puder. Amados, uma primeira palavrinha, eu queria agradecer muito a igreja, o privilégio que nos dá, sem nos conhecer direito, né? E sinto dizer, pastor, mas eu sou um pecador também, né? Então, né? Mas eu fico alegre porque eu cheguei aqui em Agudos, já tinha um presentinho para mim, para minha esposa, louvado seja. Mas o mais importante, que uma irmã chegou para nós ontem e falou assim, eu achei que vocês fossem velhos. Eu falei, mas nós somos velhos. Eu falei, não, vocês são jovens. Eu falei, amém. Não é? A gente pega essa bênção que nós somos jovens. Glória a Deus, amados. Você não sabe quantos vocês são importantes para a minha vida e a vida da minha esposa. Vocês sabem, eu só passei por 12 cirurgias nos meus olhos e a última foi para vir para cá, né? Quase que eu tinha que desistir. Mas eu orei ao Senhor, Senhor, não deixa eu ir até lá. E eu sei que a igreja orou bastante pela gente. E eu agradeço muito aos irmãos, porque realmente foi uma cirurgia delicada. Era a 12ª, só que nesse olho aqui era a 7ª, não é? Mas Deus estava conosco, ouviu a igreja, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. O Senhor, eu tinha preparado um estudo há um tempo atrás, comecei, na realidade não terminei, sobre sentimentos. Aí compartilhei até com a Lu, que eu estava fazendo esse estudo sobre sentimentos, né? O que são sentimentos, por que nós carregamos certos sentimentos, né? Falei de uma maneira muito descontraída com ela, né? Sem nenhuma pretensão. Aí ela nos liga, nos convida a vir à igreja e fala que o Senhor tinha colocado para ela um tema, que era confiar. Eu até falei, mas eu comentei com você sobre sentimentos, né? Mas eu vou orar. Aí eu orei ao Senhor e o Senhor falou, não, é sobre confiar. Então Deus tem algo importante na vida de vocês sobre esse tema de confiar. Nós dividimos esse tema em 4 partes. Uma delas será agora de manhã, que eu chamo de um alicerce, né? Que é você, para que você começar a confiar, você precisa estar no reino de Deus. O que é estar no reino de Deus? Alguém sabe? Pastor, as pessoas podem falar aqui? Ah, então tá bom. Vocês sabem o que é estar no reino de Deus? É um dos itens. Fazer parte, amém. O que mais? Sobre o governo, amém. Hã? Intimidade com Deus, amém. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Nós vamos trabalhar bastante, hein, amados. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos começar lá em Lucas 10, 8. Lucas. Sabe onde está Lucas? Lucas está dentro da Bíblia. Capítulo 10, versículo 8, diz assim: quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecem, curai os enfermos que nela houver,
e disse-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado. Naquela época, Jesus enviou os seus apóstolos, seus discípulos, às cidades para pregar uma palavra. E era uma palavra específica, né? Vocês vão pregar sobre o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. E esse chegado aqui, nós temos um professor de português aqui, se não me engano é o pretérito perfeito, tá certo? Chegado. É. Isso, não é? E esse particípio significa que ele já chegou. Ele não vai chegar, ele chegou. Nós começamos a perceber então que Jesus, quando veio aqui à terra, ele trouxe sobre si o reino. E já tinha chegado aquele reino. Mas será que esses discípulos, ou aquelas pessoas que foram, né, anunciado o reino do Senhor, entendeu que o reino chegou? Ou já tinha até chegado? Eu sei que Jesus teve muito trabalho com a igreja. A igreja não entendeu nem que o reino tinha chegado e nem que o Messias estava entre eles. E vai uma pergunta: você está no reino? Você sente o reino como vocês mesmos aqui disseram? Eu tenho intimidade, eu participo, eu estou dentro do governo do reino? E é claro que se você for analisar direitinho, esse reino não é um reino físico, como a igreja queria que fosse o reino físico. O reino ali naquele momento, depois vai ser diferente quando nós estivermos com o nosso Pai. Aí sim, vão entre aspas, será físico, mas um físico celestial. Aqui ele é como se fosse uma dimensão. Não é um lugar físico, não é dentro da igreja. Não é dentro de uma cidade ou dentro de um ministério. Ele é um ambiente que você precisa entrar, penetrar. Eu estava viajando, eu sempre trabalhei também secularmente, além de o Senhor me usar como ferramenta em alguns momentos, né? Eu estava viajando para Piracicaba. E no meio do caminho eu estava orando ao Senhor, falando com o Senhor, estava sozinho, eu ia fazer uma consultoria numa faculdade chamada Metodista, Faculdade Metodista lá em Piracicaba. Aí o Senhor falou assim: olha, medita nesse versículo. Esse versículo seria lá de Mateus 6,33. Ele diz assim: buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Por que você busca as coisas acrescentadas primeiro? Você busca que quer uma casa, quer um carro, quer um namorado, quer um marido, quer uma saúde, em primeiro lugar. Depois, quem sabe, eu vou lembrar de Jesus e vou lembrar do seu reino. Naquele tempo, quando eu recebi esse versículo, eu sou meio retardado mesmo. Vocês vão perceber um pouco isso, meio louco. Mas eu demorei 4 anos para entender esse versículo. 4 anos. Não é tão fácil de nós entendermos, de viver no reino do Senhor. E eu gosto sempre de fazer uma pergunta para a igreja: o que é primeiro? Me defina primeiro.
Prioridade, que mais? Antes de tudo, que mais? Como é que é? Quem falou? À frente. Primeiro, à frente, antes de tudo, eu tenho que fazer o quê? Buscar o reino de Deus. Quando você levanta, o que você fica pensando? Você levantou. Ah, Deus, eu queria dormir mais, provavelmente. Queria ficar aqui na cama. Eu também. Você pensa no reino? Você pensa em estar dentro do governo do reino? Você pensa realmente antes nele? O que é buscar, amados? Eu sou meio chato, eu fico sempre questionando Deus. De vez em quando Deus fala assim, para de questionar. Mas o que seria então buscar? O que significa buscar, amados? Vocês sabem? Ir atrás, né? É um esforço. Eu chamo um esforço de encontrar e entender Deus. Você precisa se esforçar. Você precisa trabalhar. Você precisa se empenhar para que você possa conhecer Deus, entender Deus. Como eu falei, eu sou meio... Né? Eu não sou uma pessoa que muitos pastores, eu até admiro muitos esses pastores, né? Onde está escrito abóbora? Ah, no versículo tal, capítulo tal, tal livro, né? Eu tenho dificuldade, pastor. Eu prefiro trazer algumas anotações, né? Para que Deus me revele. Eu tenho essa deficiência, né? E glorifico a Deus que você pega lá se não me engano, o Silas Malafaia. É impressionante o cara. O cara, ele vai falando versículo atrás de versículo e ele não fica lendo, não, ele fica falando, não é? Eu falei, Jesus, que mente, né? Será que Deus poderia dar um pouquinho dessa mente para mim, né? Mas ainda não tenho. Mas glória a Deus por isso. Mas a palavra diz que eu tenho que buscar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me empenhar para que aquilo eu penetre no reino de Deus. Isso me impactou muito naqueles anos, faz muitos anos já, né? Que eu recebi essa palavra viajando. Aí comecei a me empenhar em entender esse reino de Deus. Além de me empenhar, de buscar, ele diz também buscar a justiça. Também demorei para entender um pouco isso. O que é justiça? E nada mais é justiça que é a prevalência, é de ter o mandamento, os princípios de Deus cumpridos. Isso é justiça. Você faz algo errado. Qual é a justiça que vem sobre você? Que juízo? Daquele pecado. Qualquer pecado que você comete, há uma consequência da lei de Deus. A lei de Deus não se muda, ela se cumpre. Queira você aceite ou não, queira você falar que aquilo é natural ou não é natural, que aquilo hoje é assim, que isso é do passado, você pode dar a desculpa que quiser. Mas vai ser cumprida. A palavra de Deus não muda, amados. Seja lá em 1500, seja lá em Moisés, seja agora do ano 2022, a palavra é a mesma e ela vai se cumprir na tua vida. Da mesma forma que quando você peca, você erra e há consequência, aí você pode ir lá em Deuteronômio e ver as bênçãos e maldições. A bênção na tua vida quando você age conforme a palavra de Deus. Queira você acredite ou não,
Deus vai cumprir a sua palavra. E nós esquecemos disso. Nós aceitamos que entre dentro de nós, que entre dentro do nosso lar, que entre dentro da nossa igreja, nós permitimos que entre coisas erradas, pecados. Eu acho até legal esse tipo de coisa, né? Tem pastores, tem líderes, os irmãos da igreja em geral, né? Que faz o pecado, mas ele tenta esconder o seu rosto, o seu olhar dos pastores e dos líderes. Como se isso fosse resolver. Não resolve. Porque o pastor, o líder, não vai poder fazer nada. A não ser que você abra o jogo com ele e ele vai no máximo, interceder pela tua vida. A palavra diz que nós temos que confessar uns aos outros para que sejamos perdoados e abençoados. Precisamos compartilhar. É claro que temos que compartilhar com as pessoas certas. Eu achei interessante quando estava numa missão evangélica e às vezes tinha um problema e os irmãos estavam sendo treinados, né, e discipulados para aconselhamento. Então, as pessoas, o aconselhamento é aquele irmão que aconselhou, saía daquilo e chegava para o outro irmão e falava assim, ó, em segredo, por favor, não fale para ninguém, mas aquele irmãozinho aconteceu isso. Eu tinha que desabafar, irmão. Não dá para ficar só comigo. Aí o irmão também fica pesado. Chega para o irmão, pelo amor de Deus, não fale para ninguém. Eu confio em você, hein? Mas aquele irmão aconteceu isso. Foi o Joaquim que me falou. Aí, de repente, não dá uma semana. Toda a igreja já sabe em segredo o que aconteceu. É claro que isso acontece nas igrejas lá em São Paulo. Aqui, em agosto, não acontece, né, pastor? O pastor me garantiu que aqui não acontece essas coisas. Amados, até escreva isso. Vocês precisam ter zelo com o Senhor. Zelo com a palavra do Senhor. Para que você possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, quanto tempo eu tenho aqui, hein? 2, 3 horas, 5 horas, quanto tempo? Porque eu não... Jesus, porque se deixar eu falar, amados. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Alguém abre aí Romanos 14, 17, por favor. Vamos trabalhar. Alguém fique de pé e leia para mim. Eu quero que vocês participem. Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não é e nem... Você já percebeu que todo trabalho que a igreja faz, que tem um tipo de comida, nunca sobra, sempre fica faltando? O que nós comemos não é brincadeira, né? Às vezes a gente ia programar um acampamento para as igrejas e tal, então a gente ia até o local para alugar. Aí chegava para o dono lá do local, né, do sítio, do acampamento lá, falou, nós precisamos alugar aqui e tal. Quanto fica? Ele falou, fica R$10 por pessoa. Mas de onde vocês são? Ele perguntava, nós somos da igreja, tal. Vocês são da igreja? São crentes? Sim. Então não é 10, não, é 20. Porque vocês comem muito. E é verdade, nós comemos para chuchu, não é brincadeira o que nós comemos, né? Mas ela diz que o reino não é comida e nem bebida. Significa que o reino não é carnal. E vai muito importante aqui esse conceito de carnal, porque
A carne nossa deseja que nós satisfazemos a nossa carne. A nossa natureza, que é pecaminosa, queremos satisfazê-la a todo momento. Mas o Pai está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus, que não é uma questão física, eu tenho que penetrar nela, estar dentro do reino. Então não é pela bebida, não é pela carne, não é pela comida, não é pela minha vontade, e sim pela vontade de Deus. Mas o reino de Deus, o que diz a palavra? É o quê? Justiça, paz, alegria no Em todo momento da sua vida, seja sincero, você sente injustiçada, você sente alegria, você sente paz? Como que é? Se eu posso repetir a pergunta. Se você sente a todo o seu momento da sua vida, né? Paz, justiça e alegria. Vou fazer uma analogia. Ouvi dizer, não sei se é verdade, pastora, que vai ter feijoada hoje, né? Como eu, alguns irmãos que já... Né? Vocês vão comer quantos pratos? Uma feijoada? Hã? Lá em São Paulo a gente fala aqueles pratos de pedreiro, né? Eu não sei se tem algum pedreiro aqui. Pedreiro não tem, mas tem gente que come igual. Então, amado. Marceneiro, né? Vamos encher, né? E depois, se você come só 4 pratos de feijoada, vai? Como é que você se sente? Triste, com sono. Dá um mal-estar muitas vezes, né? Aquele mal-estar, né? Mas quando você busca 3, 4, 5 pratos que o Espírito Santo de Deus traz a você, você sente alegria, você sente satisfação, você sente paz, você sente amor, você sente o desejo de estar com Ele. Percebeu como é fundamental para que nós possamos confiar? Veja, nem estou falando ainda muito em confiar. Você buscar esse reino. Porque se eu não busco o reino de Deus, em primeiro lugar, eu não consigo sentir as coisas de Deus, porque eu não estou no seu reino. Eu estou no reino do mundo. Como a igreja, naquele tempo de Jesus, estava no mundo. Vamos andar, porque senão... Outra coisa importante, né, que eu questiono muito isso em mim mesmo. Como nós vivemos nesse mundo, e é natural até, né? Nós damos muita vazão à razão humana. Então, todo o seu raciocínio, né? Eu gosto muito de trabalhar na cura interior, né? Libertação. E às vezes eu fico, pai, por que as pessoas agem desta forma, né? Por que elas sentem desta forma, né? E, obviamente, vai depender muito da estrutura que você teve na sua formação. Quando
Quando você era criança, como é que foi seu pai, sua mãe, como é que você foi educado, depois na escola, depois na adolescência, os traumas que você passou, enfim, uma série de histórias que você passou na sua vida, ele permeia a tua personalidade, ele permeia a tua forma de raciocínio, e tudo que vem sobre você, inclusive a palavra de Deus, ela passa na tua mente, na forma que você pensa. Aí você dá vazão às questões do mundo, da carnalidade. Você fica pensando na forma que você foi estruturado. Então, por isso que muitas vezes o pastor fala. Até o pastor pergunta, mas irmão, vocês entenderam? Todo mundo levanta a mão, eu entendi, pastor. Mas quando sai da porta ali, começa a fazer tudo da mesma forma. Tudo do mesmo jeito. A palavra não penetra. Aí começamos a discutir as coisas da igreja. Não, mas aquele irmão começou a vir de amarelo. Eu não aceito isso. Aquele irmão veio de verde. Eu não aceito nisso. Eu vou lá, eu vou debater com ele. Eu vou batalhar com ele, porque não é assim que se faz. Aí eu começo a dar vazão àquilo. Eu vou criando aquela estrutura, eu vou criando aquela narrativa, eu vou criando uma verdade e vou discutindo. E tem muitos que pegam até a palavra de Deus e esfregam, olha irmão, você está com uma roupa verde, não pode, está aqui escrito, olha. Começa a distorcer a palavra. E aí a igreja começa a ter confusões. Eu já vi igreja, ouvi, não vi, que a igreja se dividiu por lugar no banco. Houve discussão e saíram. Eu conheço, faz parte do rol da minha família, que disse, se um dia alguém dançar na igreja, ele sairia da igreja. Então eles começam, a acrescentar na igreja certos detalhes que o inimigo coloca para que você discuta, para que você deixe o reino do Senhor, fique no reino humano, porque ele consegue dominar as suas vontades, e você começa a criar confusão. E é exatamente o que o inimigo quer, criar confusão. Eu falo muitas vezes para casais também, e obviamente eu tenho que procurar dar o exemplo. E hoje, só faz 44 anos que eu comecei a namorar a minha gatinha. 44 anos. Foi o sorriso dela e os olhos dela, viu, pastor, aqui. Verde, sorria fácil. Falei, amém, é essa daí que eu vou pegar. 44 anos, E, obviamente, nesses 44 anos, teve muitas alegrias, teve tristezas, teve debate. E muitas vezes no debate, vinha aquilo nela ou em mim, aquela pouco de ira, um pouco de nervoso, que está querendo esmagar, querendo pegar o pescoço, e apertar o pescoço ali. Aí Deus fala, você pode ter até razão, humanamente falando, mas eu não permito que você haja dessa forma. Aí Deus, me dá uma oportunidade, vai. Tapa o seu olho aí, Senhor, tapa os seus ouvidos, deixa só um minutinho, só um segundo, deixa eu falar o que eu quero. Aí, Senhor, viver no reino. Saul, nas suas primeiras guerras, veja que Deus não queria que tivesse um rei. Mas o povo exigia um rei e Deus permitiu aquele rei. Aí Saul
com todo o medo que ele tinha nas primeiras guerras, não vou guerrear porque assim não dá, não sei o quê. Veja, Deus tinha abençoado ele como rei. Era a unção de Deus sobre ele. Mas ele ficava com medo. Não tenho espada, não tenho escudo, não tenho flechas. O número de pessoas que sabem guerrear é muito pequeno aqui em Israel. Como é que eu vou fazer, Senhor? E os filisteus são enormes. O que você faria? Provavelmente você se renderia ou fugiria, como os muitos fugiram. Mas Samuel chegou para Saul: você vai vencer essa guerra. Provavelmente Saul não acreditou muito, porque ele viu o potencial dele. Aí olhou para o inimigo e viu o potencial do inimigo. Muitas vezes você se sente um servo, uma pessoa pequena, diante de alguns líderes que andam que nem pavão na rua, né? Eu sou. E você tem medo de enfrentar. Aí Deus vai à frente, acaba com os filisteus com um raio. Ele não precisa nem lutar. Se você está no reino, a tua luta é desse tamanhozinho assim. Se você está fora do reino, na mesma circunstância, você vai ter que batalhar muito e provavelmente vai perder. Dê vazão ao Espírito Santo. Deixe Ele dominar o teu espírito. Escute o Senhor e ande conforme Ele determina, por mais absurdo que você possa parecer, mas faz aquilo que Ele determina. Como eu falei, eu sou meio louco. Uma vez eu fui numa padaria, lá em São Paulo, pedi para o rapaz: 10 pãezinhos, por favor. Ele deu 10 pãezinhos, foi lá no caixa, paguei os 10 pãezinhos. Fui para casa, não sei que deu. Alguma vez ela pediu 10 pãezinhos, chegou em casa e contou se tinha 10 pãezinhos? Alguém já fez isso? Não sei por que Deus falou assim: quantos pãezinhos? Falei: Senhor, contar pãozinho agora? Aí contei os pãezinhos, tinha 11. E aí, o que você faz? Fui abençoado, ganhei um pãozinho a mais. Se eu estou fora do reino, oh, glória a Deus, ganhei um pãozinho a mais. Né? Que bênção, o Senhor me abençoou. E muita gente age dessa forma. Há vários tipos de pãezinhos. Aí no dia seguinte eu fui lá comprar pão novamente, 10 pãezinhos. O rapaz 10 pãezinhos, eu falei: olha, você poderia colocar na comanda 11 pãezinhos? Ele olhou para mim como: que isso? Falei: não, é que ontem você me deu 11 e só colocou 10, e eu paguei só 10. Eu estou te devendo um pãozinho. O cara olhou para os amigos dele que estavam na padaria assim: não acredito, olha o que o cara está fazendo aqui. Bom, eu fiquei totalmente constrangido. Eu falei: como é que eu vou lá falar que o cara colocou um pãozinho a mais para mim? Mas quando Deus determina, filhos, cumpre. Pode ser um pãozinho. Porque demonstra que você está no reino de Deus. No reino de Deus não tem valores. Ouro e pãozinho, mesma coisa. Não tem diferença. O que Deus quer, obediência. Amém? Vocês estão acordados? Estão mesmo? Então fica de pé, deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês estão acordados. É que o pessoal ficou em acampamento, todo mundo foi dormir tarde, né? Todo mundo na gandaia aí, né? A 2 centímetros depois que você estica a mão, tem uma bênção para você. Pega lá. A 2 centímetros acima onde você alcança. Vai, pega, vamos lá. Oh, não é uma mão só, as 2 mãos, meu. Isso.
Glória a Deus. Pode sentar, amados. Vamos continuar. Glórias ao Senhor. Lucas 17, 20 e 21. Nossa, eu preciso correr aqui, pastor. Lucas 17, 20 e 21. Alguém lê para mim bem alto? Alguém lê para mim? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde está o reino de Deus? Você achou que estava longe, né? O reino de Deus está onde, amados? Onde está o reino de Deus? O reino está dentro de você. Em 1 Coríntios diz que nós somos o templo de Deus. Você imagina o que é isso? Eu escutei pouco amém ainda. Você imagina que você é templo de Deus? Você sabe quem é Deus? Alô? Quem é Deus? Hã? Ele é soberano? Deus é soberano? Deus existe? Deus existe? Eu pedi já perdão para Deus, mas eu falei, Pai, você existe? Como é que eu ajo da forma que eu ajo hoje? As dificuldades que eu tenho hoje, sendo que eu sou o templo do Senhor e o reino de Deus está dentro de mim, o que está acontecendo? Deus escolheu você para ser templo. Deus escolheu você para estar lá no Santo dos Santos. Lá onde tem intimidade com o Pai, onde lá você fala com Deus, onde lá Deus fala com você. Será que você tem aquele ouvido que escuta a Deus quase que diariamente? Ou eu começo o meu dia não buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e sim buscando em primeiro lugar me satisfazer, a minha vontade, aquilo que eu tenho que fazer, as minhas preocupações, os meus problemas, os meus trabalhos. Veja que aqui, obviamente, eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve se alimentar, que você não deve buscar a solução dos seus problemas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, em primeiro lugar, você tem que buscar o reino. Que, em primeiro lugar, você veja dentro de você que há um reino, que é o templo do Espírito Santo dentro de você. Aí sim eu começo a penetrar, a entender a vontade de Deus sobre a minha vida. Em 1 Coríntios 4, 19 e 20. Tudo que eu estou falando é sempre dentro da palavra do Senhor e no reino do Senhor. 1 Coríntios 4, 19 e 20.
O reino de Deus consiste em? O reino de Deus consiste em? Quantas pessoas você impôs a mão assim, seja curado em nome de Jesus? E foi curado. Quantas palavras que você já falou da palavra do Senhor para alguém e ela se tornou rema na vida dessa pessoa? O reino consiste em poder. Você vai ficar brigando com as coisas, com as soluções que você quer, com a sua vontade, e o poder está no reino de Deus, não está no ser humano, não está em você falar palavras bonitas, não está simplesmente decorando os versículos de Deus. Ele está em poder. Essa igreja seria transformada da noite por dia se você estivesse no reino do Senhor e pegasse esse poder do reino, não teu poder, mas do reino de Deus. Esse poder de Deus, ele transforma tudo, ele abre mares. Você anda sobre os rios, você cura enfermos, você batiza no Espírito Santo as pessoas. Desculpa, de vez em quando eu falo alguns testemunhos meus, mas porque para mim ele é vivo. Eu estava uma vez numa reunião de oração e não estava dentro dos costumes nossos da igreja de ficar ali ajoelhado, orando, né? Nós estávamos conversando, 4, 5 pessoas. Mas falando sobre o reino de Deus, falando sobre Deus, falando sobre a palavra de Deus, estávamos falando ali, conversando, e nós sentimos uma unção, nós sentimos algo diferente naquela conversa, naquele bate-papo que estávamos tendo sobre as coisas de Deus. Aí de repente chegou um pastor, olhou assim para nós e falou assim: mas nós estamos aqui para orar, por que vocês estão conversando assim? Eu fiquei quieto na hora. É um pastor. Eu respeito. Amém. Como é que você quer fazer, pastor? Vamos ajoelhar e vamos orar. Amém. Vamos ajoelhar e vamos orar. E ajoelhamos e oramos ali, o pastor e mais as 4, 5 pessoas. Mas eu sentia a necessidade de continuar aquela conversa que estávamos tendo entre as pessoas. A hora que terminamos de orar, fomos até para uma outra sala. Eu falei: irmãos, vamos na outra sala, vamos continuar aquilo. A hora que eu comecei a falar, comecei a conversar, a unção do Senhor veio àquela sala. Tinha um irmão de quase 2 metros de altura. Aí o Senhor falou assim: impõe a mão sobre ele, porque ele vai receber uma unção. Falei: sim, Senhor. Senhor. Quer dizer, eu fiz assim, né? Senhor, vem, Pai, vem. Unge esse Senhor aqui, Senhor. Unge ele. Aí o Senhor me deu uma visão que tinha um anjo que veio com um bom desse tamanho, assim, né? E começou a derramar um óleo sobre aquela pessoa. Ele não parava de tremer. Ele não parava de falar em línguas ali. Ele começou a respirar fundo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Falei: Senhor, o que está acontecendo? Aí a unção veio sobre todos nós. Eu não suportei, coloquei minha mão no joelho para não cair, comecei a chorar, aí aquele pastor passou na frente outra vez. Ele ficou olhando, falou: o que está acontecendo? Aí ele começou a ver que tinha uma unção ali dentro, a unção de Deus. Quando você está no reino de Deus, quando você é templo de Deus, há poder. Você transforma. Não na razão humana, não na sua vontade, não da forma que você quer solucionar, mas na forma de Deus.
Esse é o reino de Deus. Em poucas palavras, obviamente. Aqui, acho que 4 ou 5 capítulos e versículos que nós lemos aqui, nós fomos vendo o que é o reino de Deus. E uma coisa importante, amados, que eu quero falar para os irmãos, para até vocês buscarem mais. Em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Alô? Alô? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu sou um cara meio inconformado. Falei, Deus, você falou tudo isso sobre o reino de Deus. Como eu vou obter isso? Como eu vou entrar no reino de Deus? De que forma, Pai? Nós precisamos, Senhor, de analogias, de parábolas, Senhor. Nós precisamos de instrução para que entremos, porque tudo isso é o reino. Mas como é que eu chego lá, Pai? Aí o Senhor me deu lá Romanos 10, versículo 8 e 9. Alguém lê para mim. Romanos 10, 8 e 9. Como participar do reino? Vamos lá. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não tem nenhuma misericórdia? Romanos 10, 8, alguém lê 8 e 9? 10, 8 e 9. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Amém. Primeira coisa importante. A palavra de Deus, ela tem que estar no seu coração. Veja que em primeiro lugar ele coloca coração. Depois ele coloca a boca. Você fala aquilo que está cheio o seu coração. Quando eu comecei a buscar mesmo Deus para valer, eu lembro disso, claro que eu queria confusões, né, amado? Não estou dizendo para você fazer isso, não. Mas eu estava buscando tanto Deus que às vezes as pessoas lá no metrô, que me conheciam e tal, chegava, ô Jânio, tudo bem? Eu falei, amém. Eu não cumprimentava. Ou de vez em quando eu falava aleluia. Os caras olhavam para mim e achavam que eu estava meio louco, meio doido mesmo. Estava assim, né? Esse cara está fanático. Mas estava cheio o coração. E essa é a pergunta para que nós comecemos a ter presença no reino de Deus. Eu preciso que o meu coração esteja cheio da palavra. Daí em diante, todo dia, eu tenho que ler uma passagem bíblica. Todo dia. Porque eu tinha que encher o meu coração das coisas de Deus, para que a minha boca pudesse proferir as coisas de Deus, para que eu pudesse mudar a minha forma de raciocínio, que é muito mais humana, para que o Espírito do Senhor pudesse, dentro do templo de Deus, começar a me orientar e eu falar aquilo que é necessário. E o importante, se confessares a Jesus, será salvo. Eu confesso Jesus várias vezes. Tem gente que fala assim, não, já confessei Jesus, agora posso pegar à vontade, que eu já estou lá no céu. Eu já vi pastor falar isso.
Você precisa sempre confessar a Jesus. Para você estar no reino, se você não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e crer, veja que a palavra aqui, crer em seu coração, aí você será salvo. Primeiro ponto, para você começar a praticar e entrar no reino de Deus. João 3,5. João, capítulo 3, versículo 5. Me ajuda, irmão, que já o pastor daqui a pouco está olhando para mim fazendo assim, ó. Você poderia ficar de pé e ler um pouco mais alto, por gentileza? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você sabe quando Jesus falou isso? Alguém sabe? Nicodemos fazia parte da igreja, era um dos líderes da igreja. Nos tempos de hoje, um pastor, talvez um pastor mestre, vai lá com Jesus, às escondidas, chega lá em Jesus, começa a conversar com Jesus. Ai, Jesus, se você não nascer de novo, da água e do Espírito, você não entra. Não entra onde? Não entra onde? Não entra onde? Se você não for lavado pela água e pelo Espírito Santo, você não entra nesse reino. O que significa isso? Quando ele diz a água aqui, ele está dizendo se você não se arrepender. Parece até, às vezes, fácil, né? Dizer, não, eu pequei quando estou arrependido de ter pecado. Mas não é tão fácil. Porque na sua estrutura mental, na tua formação, no teu orgulho, na tua soberba, você não aceita que errou. E se você aceita que errou, você faz que nem Adão e Eva. Adão, por que você comeu do fruto? Ele não respondeu porque ele comeu. Ele disse assim, a mulher que tu me deste, me fez comer. Ele não assumiu. Se Adão naquele momento tivesse se arrependido e confessado diante de Deus, a história seria outra. Mas não. Ele deu a desculpa. E ele foi para a mulher. Mulher, por que fizesse isto? A mulher também não respondeu. A serpente me enganou. Você começa, na realidade, na tua mente, involuntariamente, muitas vezes, porque o teu coração não está cheio da palavra, você começa a dar desculpa daquele teu erro. E você não se arrepende. Por isso que a palavra diz que, em primeiro lugar, você precisa ter o teu coração cheio da palavra, para que você possa ter força e se arrepender verdadeiramente, para que o Senhor possa te lavar dos seus pecados. Como eu falei da história do pãozinho, se eu não tivesse feito aquilo, um pãozinho, Deus ia cobrar isso de mim. Muitas vezes eu estou trabalhando no Senhor, falando com o Senhor, aí o Senhor fala assim, olha, não vou aceitar a tua oração. Mas por que, Senhor? Porque você está em pecado. Mas o que eu fiz, Senhor? Você não devolveu o pãozinho. Mas, Senhor, um pãozinho? É. Às vezes você falou mal com a tua esposa,
você foi bruto com ela. Ou a esposa começou a falar mal do marido. Ou o líder daquela igreja, aquele pastor, começou a falar mal do outro pastor. As nossas armas não é chegando e reclamando e criticando as pessoas. As nossas armas é joelho, é oração, é a palavra de Deus. Nessa questão da eleição, infelizmente, tudo da forma que aconteceu, as pessoas falavam, né? Você vai votar no Antônio ou no João? Aí eu falei para a pessoa assim, mas que te importas? Por que você está preocupado? Não, porque se tem o Antônio é isso, o João é aquilo. Eu falei, olha, o meu presidente é Jesus Cristo. Se vem Antônio, se vem João, pouco me importa. Porque aquilo vai prevalecer a permissão de Deus. Talvez não a vontade de Deus, mas a permissão de Deus. Davi, quando ele foi ungido ali para ser rei de Israel, ele demorou mais de 10 anos para pegar a coroa, porque ele respeitava Saul, que aprontava todas, mas ele respeitava porque Saul foi ungido por Deus, com todos os erros que ele tinha. Davi não usurpou pegar o lugar antes que Saul morresse. Eu acho interessante, muitas vezes nas igrejas, né, a disputa que tem por ministério, a disputa que tem muitas vezes no louvor, a disputa que tem entre os pastores. Não, eu que tenho que ser pastor. Ah, não, eu que tenho que ser. Eu, por muitos anos, sem ser ungido pastor, era chamado de pastor. Os meus filhos ficavam doentes, né? Meu pai não é pastor. E eu falava, desculpa, mas eu não sou pastor. Às vezes eu vinha na igreja, pregava, e a pessoa, pastor Jânio, olha, eu não sou pastor. Até que um Deus, por misericórdia, né, me ungiu pastor. E muitos querem ser pastor, e às vezes nem confessou direito a Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida. Amados, nós estamos vivendo um momento muito difícil nas igrejas, mas muito difícil, amados. Você não imagina quanto. Se você pode pegar nomes, ícones, vamos chamar assim, se é que eu posso chamar desta forma, né? Da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor, e que caíram. E que você nunca imaginaria que aquele pastor pudesse agir daquela forma. É Saul. Foi ungido naquele momento, como Deus ungiu ele como pastor, né? Como líder de uma comunidade, líder de uma igreja, mas ele escorregou e não se arrependeu. Pastores, líderes de igreja, cuidado. Porque o inimigo está ao derredor. E muitas vezes ele joga sobre você a vontade que você tem, mas a tua vontade não é a vontade de Deus. E para mim está dentro do reino. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Vamos seguir mais um pouquinho. Na água e no Espírito. No Espírito é o batismo, é a unção de Deus, para que você tenha poder. Quando eu estava nessa missão, nós tínhamos até um jargão, né? O irmão chegava todo contente para nós. Falou, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Aí eu falava para os irmãos do lado e falava para ele, olha, então é bom você ficar mais ou menos 6 meses dentro de casa, não saia de lá. Porque tinha aquela, né? Fui batizado no Espírito Santo. Você vai ser curado agora. Ó, Deus está falando para você que você vai perder seu trabalho.
Ah, irmã, você faz isso? Deus não quer que você faz aquilo. Ele começa a dar profetadas. Deus deu unção para os dons e ministérios. A serviço do Senhor. Não é a teu serviço. Alô? Quando você recebe a unção, quando você tem os dons do Senhor, não é para você. Simplesmente você se torna ferramenta. Ferramenta na mão do Senhor. Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Estava numa reunião de oração. Estava novinho ainda no ministério. Eu tinha sido batizado no Espírito Santo há pouco tempo. Entrou lá um pastor e a sua esposa. Uma reunião meio grande de oração. Aí quando a pessoa entrou, o Senhor falou para mim, você vai orar por ela. Eu falei, eu não. Fui assim mesmo. Ele falou, você vai orar por ela. Eu falei, de jeito nenhum. Não vou orar. Você vai orar por ela. Ah, amém, Senhor. Fiz até assim, amém. Né? Aí transcorreu toda a reunião de oração, tal, terminou no final, o Senhor vai lá. Não vou, Senhor. Vai lá. É meio constrangido, fui lá devagarzinho, meio que não quer nada com nada, né? Cheguei perto da esposa lá do pastor, tudo bem, tudo bem. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, a paz do Senhor. Aí a pastora olhou para mim e falou, pastor, sabe o que é? Eu preciso de libertação. Como assim, irmã? Você é esposa, pastor. Não, sabe o que é? Eu adorava os santos. Eu tinha uma intimidade com esses santos, e com essas imagens. O que eu faço? Então, pois é, né? Por isso que Deus mandou eu aqui, ó. Não que seja eu sou um instrumento. E ali comecei a ministrar a libertação para aquela pastora. Toda vez que eu me encontrava com ela, me agradecia muito. Eu falei, não me agradeça a mim, agradeça a Deus. Porque Ele deu os dons e ministérios. Para o serviço de quem? Do reino, de Deus, do Espírito Santo. E Deus está pedindo para a igreja, presta atenção que eu estou falando agora. Deus está pedindo, busque esta unção. Eu preciso de vocês. Pastor, não escutei nenhum amém aqui. Deus precisa de você. Preste atenção. Deus está dizendo, eu preciso de você. Você imaginou uma coisa dessa? Deus precisando de alguém? Mas Deus quer estar com você. Mateus 25, 34 e 35. Pastor, mais só 10 minutinhos, tá? Eu termino. Mateus 25, 34 e 35. Alguém lê para mim? Amém. Vem, benditos do meu Pai, entrai no reino de Deus. Por quê?
Por que Deus falou isso? Vamos lá, lê aí. Tive fome, deste de comer. Tive sede, deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso, foste ver-me. Qual a última vez que você lembra que você ajudou alguém? Quem ajudou alguém há uma semana atrás, até de uma semana atrás? Quem ajudou alguma pessoa diferente aí? Pastor, 2. Quem há um mês atrás, até um mês atrás, ajudou alguém? Há 3 meses atrás, alguém ajudou alguém aqui nesses 3 últimos meses? É que o pastor está olhando para cá, né? Eu não vou fazer ele olhar para vocês. Por quê? Vem, benditos do meu Pai, entre no reino do Senhor que está preparado para vós. Por quê? Quem teve fome, você ajudou. Quem estava nu, você deu de vestir. Quem estava preso, você foi visitar. Quem estava doente, você foi lá orar. Passa dias e dias, anos e anos, e eu não sirvo ao Senhor, mas quero a unção. Eu quero ser batizado no Espírito. Eu quero servir ao Senhor. E muitos de nós queremos servir dentro da igreja. E quero disputar com os pastores, com os líderes daquela posição. Eu quero ser o líder do louvor. Mas não ajuda. Como é que eu posso andar no Senhor? Como é que eu posso ser o templo de Deus? Será que o templo de Deus está dentro de mim? O reino está dentro de mim? Para mim ficar parado só dentro de casa, fazendo as minhas vontades? Difícil? É, difícil. De vez em quando Deus coloca em mim as orações. Cada dia vai aumentando mais. Mas eu oro. Tem pessoas que eu fiquei já orando 2, 3, 4 anos. Fiquei orando. E às vezes eu até pergunto para Deus, eu estou orando, e aí, Senhor, e como é que fica isso? E a gente ora, fica lá orando, e Senhor... Mas eu quero ter a unção. Eu quero os meus desejos satisfeitos. Mas não pratico, em primeiro lugar, o reino de Deus. Preciso confessar a Senhor Jesus. Preciso ter a palavra no meu coração. E com minha boca declarar essa palavra. Eu preciso ser limpo pela água e pelo Espírito. Eu preciso trabalhar. Ser pastor, ser líder, é um sinônimo, eu que coloco dessa forma, de trabalho. E como dá trabalho, amados? Pastor, as ovelhas dão trabalho, pastor? Dá trabalho. E você vai aquele dia, pegar a patinha, cura a patinha dele, a ovelha vai embora, passa uma semana, vem com a outra patinha, ele limpa a patinha, aí vai embora, passa nem um mês, ele volta com outras patinhas machucadas e assim vai. E a ovelha não muda, e o pastor ali, dia a dia. Eu fico frustrado muitas vezes como um pastor. Me cobro diante de Deus. Porque Deus dá essas palavras para nós, não é? Pregamos a palavra, parece aquela unção gostosa dentro da igreja, parece aquele amor que está nos envolvendo, mas saiu da porta para fora, parece que tudo muda. Aí começa tudo
tudo outra vez. Tudo do mesmo jeito. Porque eu estou fora do reino de Deus. Esse versículo é muito importante. Atos 14, 22. Estou correndo aqui, pastor, vai terminar. 14, 22. Alguém lê para mim? Bem alto? Vamos lá? Quatorze, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, Deus importa entrar no reino de Deus. Amém. Tribulação. Veja que eu vou traduzir de uma forma talvez um pouco diferente para os irmãos entenderem. Eu necessito das tribulações para que eu ganhe experiência, para que eu venha amadurecer. Mas eu tenho que ter essas tribulações dentro do reino de Deus. Se eu não estiver dentro do reino de Deus, eu vou pegar aquela tribulação e vou tornar aquilo um sofrimento tremendo. A minha alma vai se amargurar. Eu vou ficar angustiado. Eu vou ficar com ansiedade e vou prejudicar pessoas porque eu estou daquela forma. Mas, se eu tenho tribulação, que eu estou trabalhando no Senhor, estou dentro do reino de Deus, a minha ferramenta é diferente. Eu tenho certeza do problema que existe, e ele é fato que o problema existe, mas eu tenho certeza que Deus está no controle e que Deus, no seu momento, dará a solução devida àquilo que Ele quer e será bênção para a tua vida e para aquela pessoa que provocou o problema. É necessário passar por tribulações. Volta Samuel e volta Davi. Davi foi perseguido por Saul e pelo seu exército por muitos anos. O que aconteceu com Davi? Ele sabia que Deus estava cuidando dele. Ele sabia que Deus o tinha prometido para ele, tinha ungido ele como sendo rei. Ele não desistiu em nenhum minuto, mas não chegou ao ponto de montar um exército e ir contra Saul. Não! Ele não foi contra Saul. Ele confiou em Deus, sabendo que Deus, no seu tempo, ia dar o reino para ele. E Deus ia tratar com Saul. Muitas vezes uma liderança tem problema com a outra liderança. Essa liderança quer, de alguma maneira, confrontar aquela outra liderança e quer resolver, às vezes, até no tapa. E não deixa Deus resolver o problema. Deus está à frente. O Senhor é o nosso general. Ele que batalha, Ele que faz. Uma vez eu estava pregando numa igreja, se não me engano, foi aqui em Sorocaba, perto da capital de São Paulo. E Deus me deu ali o livro de Neemias. Eu estava estudando o livro de Neemias ali um pouco antes de a gente pregar a igreja. E aí começou Deus falando, né, uns 10 passos mais ou menos. Né? Neemias foi lá, colocou 2 guardas e começou a montar os muros e tal. Aí começou os inimigos ao redor dos montes, né, para pegar.
ali Neemias não permitiu que os muros fossem erguidos. E Neemias foi ali tratando as famílias, foi tratando ali o reino de Israel, foi fechando os muros, foi fechando as brechas. Neemias foi fechando as brechas do povo. Aí quando você termina, Deus fala assim para Neemias: deixa comigo agora, que a batalha é minha. Presta atenção no que eu falei. Neemias fechava as brechas. E quando ele estava fechando todas as brechas e terminou de fechar as brechas, Deus falou assim: você trabalhou muito. Você fez os muros. Você reconstruiu a cidade. Deixa comigo agora. Se você tem que discutir com seus pastores, com seus líderes, com seu irmão da igreja, primeiro fecha as suas brechas. Primeiro se consagra ao Senhor. Porque quando você fizer isso, você não vai precisar discutir mais. Deus vai lá e vai tratar com aquela pessoa. Amém? Isso vale para os casais também. Muitas vezes nós queremos a nossa razão. Não, se você fez isso, também vou fazer aquilo. Ah, você fez assado, também vou fazer cozido. Você saiu mais cedo, também vou sair. Você tem esse direito, também eu tenho. As mulheres têm os mesmos direitos dos homens. Aí começa a história. Você não deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe pega. 1 João 2, 27 e 28. Alguém lê para mim? 1 João 2, 27 e 28. E quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Voltando um pouquinho. Permanecer na unção. Permaneça na unção de Deus. Permaneça no batismo do Senhor. Permaneça no arrependimento. Permaneça acrescentando no seu coração a palavra de Deus. Permaneça servindo ao Senhor. Permaneça no reino de Deus. Porque aí você vai ter confiança no Maranata. Vem Jesus. Maranata. Vem, Jesus. Vem. Se Jesus viesse hoje, como é que você se sentiria? Diz a palavra que ele vai aparecer no alto. Nós vamos ouvir trombetas dos anjos. Deve ser um estrondo que eu nem imagino o tamanho desse estrondo. Jesus vai aparecer. Como é que você vai se sentir? Como é que você vai se sentir quando você estiver cara a cara com o Senhor? Você vai ter confiança ou vai ter medo? Ou vai ter vergonha?
O que você vai sentir? A palavra de Deus, ela é verdade. Se nós somos cristãos, nós cremos na palavra. E se cremos na palavra, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, o que vai acontecer conosco? Você vai estar no reino? Só um falou amém aqui. Acho que só um não vai ter medo. Quando Jesus voltar, o que você vai sentir? Será? Às vezes eu duvido um pouco de mim. Será que quando eu ouvi aquela trombeta ardida, né? Dos anjos do Senhor. Aí vem o Senhor nas nuvens. A impressão que me dá é que eu vou debaixo da cadeira ficar lá aguardando ver o que vai acontecer. Vou ter vergonha. Será que eu ajudei? Será que eu me limpei nas águas? Será que eu fui ungido no Espírito do Senhor? Será que eu ajudei o próximo? Será que eu tive a manutenção? Veja, amado, você conquistar é uma coisa, você manter na unção é muito diferente. Porque Satanás, ele joga sobre você vários tipos de dificuldades, vários tipos de problemas, várias tribulações para que você se desvie. Vários. E vou dar alguns exemplos. O próprio Davi se desviou? Davi, que era segundo o coração de Deus. Ele matou um homem e pegou a sua esposa. Davi. Moisés. Deus falou assim, fala para a pedra jorrar água. O que Moisés fez? Ele foi bem calmo. Dou água para vocês. Qual foi a consequência? Ele não entrou em Canaã, na terra prometida. Moisés! Abraão, eu vou falar um pouco isso em um dos estudos. Quando Agar chegou para ele e falou assim, olha, eu não vou ter filho. Eu vou falar mais detalhadamente isso aí mais para frente. E Abraão confiou em quem? Na esposa ou em Deus? Na esposa. Abraão. Quem somos nós? Quem somos nós perante essas pessoas todas? E Satanás vai tentar. Pra você ter uma ideia, amados, por isso que eu agradeço a oração dos irmãos. Mas nesse período, depois que eu acho que eu aceitei, eu acho que sim, nesse período todo, peguei Covid 2 vezes e fui operado no meu olho pela 12ª vez. Comecei a ficar mais irritado dentro de casa, coitado da minha esposa. E olha que eu sou uma pessoa calma, mas comecei a ficar irritado. E eu falo, Deus, por que eu estou irritado assim? Luta. Aí quando eu cheguei aqui, comecei a conversar com os irmãos, falar com alguns irmãos, eu comecei a entender toda a história que Deus foi colocando. Até o estudo que eu estava fazendo. Porque o reino de Deus tem N estudos. Mas Deus escolheu alguns para falar para a igreja. E isso é para a igreja. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Senão o pastor me dá conta logo de cara. Não era tempo. A Lu me provocou diversas vezes. Vai lá, pastor. Vai lá, pastor. Eu falei, não é tempo. Não é tempo. Deixa no momento dele. Amados, a 2 centímetros. Agora não foi 2, não é 3 centímetros. A 3 centímetros onde você alcança com as duas mãos, as duas. Pega lá a tua bênção. Mas pega lá, não. Tem gente que faz assim, né?
Pega a tua bênção, amado. Creia nisso. Creia que você está pegando a tua bênção. Vai lá, pega. Fica de pontinha de pé lá, vai. Pega lá. Pega a tua bênção. Tem gente que não pode. Se tiver dor nas costas, dor na perna, não faça isso. Né? Mas depois a gente vai orar para você ser curado. Amém. Em nome de Jesus. Que dê o louvor. Vamos lá? Amados, a palavra de Deus diz várias coisas aqui hoje. A segunda parte que nós falamos é como você vai conseguir. Como você vai participar do reino de Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso. A palavra diz que você tem que ter a palavra no coração e boca, e você vai ter fé. A palavra diz que você tem que se confessar. A palavra diz que você tem que se arrepender e buscar a unção. A palavra diz que você tem que servir. A palavra diz que você vai passar tribulações, ou está passando tribulação. A palavra diz que você precisa ter confiança naquilo que Deus está tratando na tua vida. Eu queria orar por vocês, se o pastor me permite. Eu quero orar por vocês. Eu não sei em que situação você se encontra. Se você quer novamente confessar a Jesus, se você quer se arrepender, se você quer buscar uma unção, se você quiser ou queira participar mais do reino do Senhor, em servir ao Senhor, eu não sei a tua necessidade. Mas uma coisa eu sei, amado. Se você tiver humildade, sinceridade e clareza no teu coração, Deus vai te conceder hoje em penetrar no reino de Deus. Enquanto nós tivemos aqui o louvor, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você desse um passo à frente, viesse aqui perto do púlpito, não por mim, amados. Se for por mim, nem venha. Mas pela palavra que o Senhor falou a você. Para que o Senhor possa, num ato de fé que você vai ter, e que Jesus vai trabalhar na tua vida, você possa receber e possa sentir mais o reino de Deus. Vem aqui à frente. Vamos louvar junto, vamos adorar. Vai fechando os seus olhos. Deixa o louvor penetrar em você. Mas buscai primeiramente o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Busca, amado. Deus vai fazer maravilhas para você. Deus vai usar a tua vida. Oh, aleluia. Leva teus pensamentos ao Senhor. Leva. Se arrependa. Pai amado, em nome de Jesus, traga a mente, a alma, ao espírito de cada um aqui, Senhor. Traga, Pai, aquilo que ele tem que confessar, aquilo que ele tem que se arrepender, Senhor. Ore, busca o Senhor, não sou eu não. Busca o Deus, busca Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor. Busca. É você e Deus, é você e o papai. Aleluia. Não olhe do lado,
Não preste atenção nas outras pessoas. É você e Deus. Aleluia. Busca. 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 Isso, penetra. Isso. Busca. É só você e Deus. Oh, aleluia. Busca o Senhor Jesus. Espírito, és bem-vindo. Busca. Inunda, Busca, Senhor, busca. O desejo do meu coração. Busca o Senhor, busca. Vamos provar o amor. Vamos provar o
Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor. Oh, Deus, obrigado. Renova, Senhor. Oh, Deus. Dá-nos uma porção dobrada, Senhor, da tua presença, Senhor, da tua unção, Senhor. Que essa unção permaneça, que, ó Deus, vai sendo multiplicada, Senhor. Flui as águas vivas, Senhor. Flui as águas. Ora, Ramachúria. Flui as águas do rio Tigre, do rio Eufrates, do rio Gion. Oh, Deus, flui as águas desses rios sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Adore, adore Ele, adore, adore. Adore o Senhor. Vá adorando. Deus está trabalhando ainda em você. Creia nisso, não desista, amado. Receba a unção, receba o perdão, receba o arrependimento. Aleluia. Ebalachúria de lebas. Ebalaia de lebas. Busca, busca, não terminou ainda.
Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Louve, 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 louve. Solta a sua voz. Solta a tua voz. Solta a tua voz. Santo és tu, ó Cordeiro de Senhor Deus poderoso, digno tu és,
de todo louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno tu és de todo louvor. Aleluia. Grande é o Senhor, amém? Tema desse acampa dentro, confia. Fala para quem está do seu lado, confia. Confia. Vários textos vêm à mente, não é? Confia no Senhor, entrega o teu caminho e o mais Ele fará quanto os outros. Amém.